E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a parte de arquitetura, renderização e modelagem tá pegando fogo aqui na internet, porque saiu uma pesquisa de um site chamado G2, é g2.com, para quem quiser dar uma olhada depois, onde ele tentou fazer um comparativo, colocar dentro de um quadro de análise entre relevância, desempenho, quem é líder, quem não é, quem é nichado, quem não é, os softwares relacionados aos projetos de arquitetura. E um grande problema é que ele colocou todo mundo no mesmo balaio. Ele, independente se você é um renderizador, se é um modelador, se é, enfim, alguma coisa que faz acabamento, ele colocou tudo mais ou menos junto ali, pediu análise de alguns usuários e fez um ranking dividido lá dentro de uma classificação deles. É polêmico, primeiro, porque não é segmentado, né? Então, eu acho que a gente só consegue comparar modelador com modelador, a gente consegue comparar renderizador com renderizador, programas que são técnicos para fazer projeção, projeto, planta técnica é outra coisa, enfim, a gente tem que dar uma setorizada melhor para que seja justo essa classificação. E outra coisa que a gente precisa é de uma amostragem razoável em relação ao que a gente tem de resultado de pesquisa, né? E para piorar mais um pouquinho ainda, o que não tem lá, que traz um pouco de desconfiança, né, nessa análise desse site, é que vocês vão reparar que tem alguns softwares que nem aparecem. E são softwares que, se você abrir 10 em 10 computadores, por exemplo, no Brasil, esse software vai estar lá presente. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que eu estou falando para vocês entenderem melhor. Então esse aqui é o famigerado site, a famigerada pesquisa. Ele está comparando, então, aqui os softwares de arquitetura. Então, aqui para vocês entenderem o gráfico, ele coloca em 4 quadrantes, onde ele diz que aqui estão os líderes, aqui estão os competidores, aqui são as coisas mais nichadas e aqui são os de alta performance. E aqui, numa escala vertical, ele tem a presença de mercado e aqui na escala horizontal ele tem uma satisfação. Então, os líderes de mercado devem estar aqui, né? São os líderes com maior presença, etc. Então, aqui é o quadrante onde as pessoas estão almejando. E aqui já começa uma grande discussão, que é comparar, por exemplo, o Revit com o SketchUp. Por que eu acho que é sacanagem comparar o Revit com o SketchUp? Eles claramente têm funções distintas no público final, né? Enquanto você consegue, dentro do Revit, e ele é feito para fazer isso, uma planta técnica, um projeto técnico, com todos os detalhamentos, o SketchUp ele consegue também fazer isso, mas não com a eficiência, não com a eficácia que o Revit faz. Até porque um tem um tipo de função e ferramentas e o outro uma função um pouco mais didática e dinâmica para se produzir, né? E aí, não bastando isso, a gente começa a ver outros softwares que estão presentes aqui. Por exemplo, o ArchiCAD, que está relativamente abaixo do Revit. O Blender, que é um modelador, mas muito pouco usado para a área de arquitetura. A gente tem o Cinema 4D, que eu também pouco vejo o pessoal usando para modelagem de arquitetura, vejo mais para renderização, e ainda assim não é para a parte de arquitetura. E aí a gente começa a ter alguns softwares que eu particularmente não conheço muito. Por exemplo, aqui, ó, Sensopia, não faço ideia de qual software é esse para arquitetura. Deltec SpecPoint, não conheço. Frank, nunca ouvi falar. Maxwell Render, ok, aí a gente entra nas classificações de renderizadores, né? The Wild, Twinmotion é um renderizador. Chief Architect Premiere enfim, provavelmente deve ser algum programa de planta. Então aqui a gente começa a ver que existe uma bagunça muito grande. Então nesse quadrante de líder, a gente consegue encontrar 2 softwares técnicos de arquitetura, é o Revit e o ArchiCAD. A gente consegue encontrar programas que são muito mais ligados a objetos, cenário, enfim, coisas 3D, que é o Blender e o Cinema 4D. E a gente tem renderizadores, que no caso é o V-Ray, o Lumion e o Enscape. Ainda que a gente tenha o Blender como também uma forma de renderizar, né? A gente está considerando ele mais como uma parte de modelagem. E aí, o primeiro ponto que me chama a atenção, cadê o AutoCAD? O AutoCAD, gente, o AutoCAD que é 10 em 10 arquitetos e engenheiros, pelo menos instalado no seu computador tem, e ele não aparece aqui
em nenhuma posição. Só nisso eu já começo a ficar um pouco desconfiado dessa pesquisa. E aí tem alguns outros softwares que também me chamam a atenção de estar presente. CorelDRAW. Eu não lembro a última vez que eu vi um escritório de arquitetura usando CorelDRAW de uma forma que seja realmente importante dentro da sua produção. Pode ser que na parte final da execução de prancha, alguma coisa assim, ele usa. Mas é uma etapa relativamente pequena, né? Não é um software técnico que pode ser considerado como um software de arquitetura, igual sugere a pesquisa. Então, para mim, essa pesquisa está um pouco enviesada, né? Se a gente for considerar, por exemplo, os modeladores, como a gente tem os avançados, né, que tem um cálculo de luz mais eficiente, etc., a gente tem o Blender e a gente tem o Cinema 4D. E cadê o 3D Studio, gente? Eu não encontrei o 3D Studio aqui. Ou seja, o 3D Studio não é relevante também para essa pesquisa? Complicado, né? Outra coisa que me traz um pouco de dúvida sobre a confiabilidade dessa pesquisa, como eu disse lá no começo, é em relação à amostragem. A gente está falando de internet, a gente está falando de uma abrangência mundial, qualquer tipo de pesquisa que a gente vai fazer, ela tem alcance global, né? E aí vamos ver então o SketchUp, que é líder, quantos votos o SketchUp teve? 749. Vamos ver quantas avaliações o Revit teve? 764 avaliações. Ou seja, a gente está fazendo um ranking, toda essa euforia que a gente viu no mercado, né? Todo esse bafafá que a gente viu, está baseado nos dois líderes, somando praticamente 1.600 votos. Será que é confiável isso? Eu fico um pouco em dúvida, viu, gente? Por isso que eu falo, não acredite em tudo que coloca de viral na internet, porque a maioria dessas pesquisas ou não são feitas de maneira séria, ou não tem metodologia nenhuma para fazer, ou simplesmente são enviesadas em todos esses pontos que eu passei para vocês. Não faz sentido a gente falar de modelador e não ter o 3D Studio, não faz sentido a gente falar de software técnico de engenharia e arquitetura e a gente não ter o AutoCAD. Não faz sentido. Então eu acho que isso daqui, ó, pode desconsiderar. Ele serve só para a gente fazer um hypezinho na internet, tirar um sarro de quem usa Revit e falar que o SketchUp ficou na frente, porque o pessoal adora dizer que só o Revit é confiável em planta técnica, e você pode mostrar essa pesquisa e falar assim, mal o SketchUp lá. Para a maioria da galera, o SketchUp é melhor que o Revit. E aí você conseguiu arrumar um inimigo. Ou serve simplesmente para você desprezar esse tipo de pesquisa aqui, quando você analisa ela mais seriamente. Beleza, gente? Então fica aqui uma análise só disso que saiu, para a gente poder tomar um pouco de atenção em relação a essas coisas. Não acredite em tudo que vocês veem na internet, de verdade. É realmente complicado. E aí, gostaram desse tipo de análise de coisas que a gente encontra pela internet? Se você gostou, dá uma força aí, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação, dá um joinha e espalha para seus amigos esse tipo de pesquisa. Ajuda muito a gente a combater a desinformação que existe hoje em dia na internet e no mundo, tá bom? Obrigadão, gente. Até a próxima.